Olá, amado. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Eu tenho visto nas redes sociais um grande debate, alguns irmãos, e respeitando a opinião de todos, é claro, tem a linha de pensamento em algumas igrejas, alguns ministérios, de que a mulher deve permanecer calada, que a mulher não deve liderar nas igrejas, ocupar cargo de lideranças, que mulheres não podem serem pastoras, que mulheres não podem exercer cargos pastorais. Enfim, eu vejo uma grande briga sobre esse assunto, e os irmãos e a igreja em si não consegue chegar a um consenso. Um fala uma coisa e o outro fala outra. Gostaria de saber de você qual a sua opinião. E aí, mulher pode ser pastora? As mulheres podem liderar uma igreja? Qual a tua opinião? Eu quero expressar para você a minha opinião, a minha linha de pensamento, segundo o que o Espírito de Deus tem me instruído dentro da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia, ela é um livro que também é cultural. E isso é importante. Nós não podemos deixar de saber que a Bíblia conta histórias de povos, de diferentes tribos, nações, cada povo com seu costume, com a sua cultura. E isso deve ser respeitado. Veja bem, quando Paulo escreve, instruindo nas igrejas, se não me falha a memória, no livro de Coríntios, que as mulheres permaneçam caladas, que as mulheres não falem nos cultos e tal. Aí alguns irmãos pegam isso como uma linha de pensamento para dizer que mulher não pode exercer ministério pastoral, liderança, enfim. Veja bem, a Bíblia, ela conta a cultura daquele povo oriental. E Paulo e Coríntios e as outras igrejas que Paulo formou fazem parte dos países orientais, que têm a sua cultura de costume. Até hoje as mulheres não se usam muito de falar. Se elas estão com seus esposos na presença de outros homens, elas também não falam, porque é cultural. Se as mulheres estão em algum salão, em algum lugar, se elas frequentarem alguma sinagoga, elas vão ficar quietas, elas não vão falar, porque era costume. São a cultura do povo, as mulheres não falam. Ficam quietas. E isso não tem nada a ver com doutrina de salvação, e sim com o costume da região. Por isso que Paulo orienta as mulheres a ficarem caladas, porque era a cultura deles. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 7, versículo 9, João vê uma grande multidão de pessoas, de número que ele não podia contar, porque eram milhões e milhões, milhares de pessoas, de diferentes tribos, nações, de diferentes lugares, de diferentes línguas, e cada uma com a sua tradição, diante do trono, dando glórias ao Cordeiro e àquele que vive para sempre. Essas pessoas vestidas de branco, vestidas com vestiduras brancas, João fala no livro de Apocalipse. O Brasil e os outros países das Américas, América do Sul, América Latina, América Central, nós somos países do Ocidente. E a nossa cultura é diferente da cultura do Oriente. Na nossa cultura, as mulheres se usam da fala. Na nossa cultura, as mulheres têm vez e têm voz. E Deus veio para salvar essas mulheres e levantar elas também. Ah, mas na Bíblia não está escrito, mas na Bíblia também não está escrito que a mulher não pode exercer ministério. Paulo orienta as mulheres de Coríntios, das outras igrejas, permanecerem caladas, mas era a cultura do povo dele. Mas a palavra de Deus chega até nós no Ocidente, e nós recebemos a palavra de Deus
as mulheres se voltam para o Senhor, num lugar onde elas têm oportunidade de falar, de se expressar. O Espírito Santo batiza essas mulheres, o Espírito Santo derrama dons na vida dessas mulheres, elas se levantam do lado dos seus esposos, nas suas igrejas, liderando, pastoreando, levando multidões e multidões de pessoas à salvação. E aí eu pergunto para você, como é que essas mulheres não têm o direito de exercer o pastorado, de exercer o ministério? Porque está escrito, porque Paulo falou para as mulheres ficarem caladas, sendo que nós não fazemos parte da cultura do Oriente, sim da cultura do Ocidente, e Deus veio para salvar os ocidentais. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, na minha opinião, não é hora da igreja ficar discutindo, massacrando, humilhando as mulheres, usando, diga-se de passagem, a cultura do povo do Oriente para estar massacrando nós, mulheres, que nos levantamos do lado dos nossos esposos para fazermos a obra de Deus e exercermos uma liderança. É hora do nosso país, Brasil, que está sim no Ocidente, aceitar e entender que nós temos a nossa cultura e que nós, mulheres, somos sim muito importantes na obra, no ministério. Lideramos a nossa casa, lideramos o nosso lar, não desfazemos, veja bem, não desfazemos. As mulheres cristãs não desfazem da liderança dos seus esposos, sabendo elas que estão debaixo da liderança do seu esposo, mas porém elas também estão ao lado deles para liderar, para pastorear, para estar junto na obra, e isso é maravilhoso. Então nós temos que entender, se for, amados e queridos e santos, eu rogo pela compaixão de Jesus Cristo, se for para nós termos que seguir a risco o que está escrito na Bíblia para aquela cultura oriental, nós também teríamos que usar uma burca, usar aquela túnica, usar um véu na cabeça, usar uma burca e ficar calados, porque a cultura deles até hoje é essa. As mulheres usam burca, usam véu e ficam caladas. Essa é a cultura daquele povo. Mas nós estamos aqui como mulheres ocidentais, nos levantando do lado dos nossos esposos, ganhando almas para Jesus, pregando, louvando, profetizando, orando e as pessoas sendo curadas, pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo batizando com fogo e poder do céu e poder da glória. E nós precisamos entender e respeitar o que Deus está fazendo em todas as línguas, tribos e nações. Eu venho deixar essa palavra de reflexão para você. Eu peço que você curta, compartilhe, que você venha me seguir no meu canal, na minha página, para nós estarmos divulgando essa palavra poderosa, poderosa, para as pessoas que precisam entender o que é doutrina e o que é histórico e cultural. Nós precisamos entender mais as Escrituras Sagradas. Queridos, se você não tem a mesma opinião que eu, respeito da mesma forma, mas gostaria que você respeitasse a minha visão espiritual que eu tenho sobre a palavra de Deus. Que Deus chamou, sim, todas as línguas, tribos e nações. E cá estamos nós, mulheres do Ocidente, fazendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus não é em vão. O Espírito colocaria o dom da pregação na minha vida se fosse em vão? O Espírito me levantaria como uma líder espiritual se fosse em vão? Ah, então Deus errou, mas Deus não erra. Ele sabe o que faz. Ele chamou eu e chamou você. Homens e mulheres, independente da cor, da raça, independente da situação financeira, nós estamos aqui para falar que Deus é bom e Ele tem salvação para dar ao povo. Que Deus venha abençoar você, compartilhe essa mensagem e vamos comentar. O que você acha? Mulher pode ser pastora?